Bom dia para quem tá com alegria. Boa tarde para quem quer. E uma boa noite também para quem quer. O nome do tema vai ser Jesus não ressuscitou. Jesus não ressuscitou. Não ressuscitou, não. Por sistema evangélico, Jesus não ressuscitou. Ele ainda está o quê? Morto. Morto. Né? Vamos ler. Vamos ler. Porque o sistema evangélico só pega um trechinho da Bíblia, os pastores só pegam um trechinho da Bíblia, para dizer que aquilo representa o corpo, representa o sangue. Mas se é que é para nós, que somos o corpo, e no nosso corpo já tem o sangue do Espírito, o sangue de Jesus, né? Então vamos ler, vamos ler. Diz assim, ó, essa aqui é a passagem que os pastores mais adoram quando os bestas estão nas igrejas fazendo o ritual deles lá. Mas o apóstolo Paulo estava falando essa passagem aqui, a instrução quando quando celebração da ceia do Senhor. Ele estava dando uma advertência na igreja de Coríntios. Está escrito 1 Coríntios 11, versículo 17. Mas eu vou ler bem aqui, eu não quero... tá pulando, não. Se você ler do 17 até onde eu estou falando, você vai ver que o apóstolo Paulo está dando advertência, que ele dizendo que eu não vos louvo pelo que vocês fazem. Mas eu vou ler aqui, que é a parte que os pastores mais gostam. Diz assim, ó, que eu cansei de escutar lá, toda vez que ia comer o pão lá deles lá e beber o suco dele lá, para dizer que é o sangue. Diz assim, ó, tem desporventura, apóstolo Paulo dando a advertência no povo lá, né? Aí eles não tem desporventura casas de onde comer e beber? Uma pergunta. Em menosprezais a igreja de Deus. A igreja representava as pessoas que estavam junto lá neste dia. São as pessoas. Não menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvai-vos-ei nisto, certamente não vos louvo. Aqui é a parte que os pastores mais gostam. Diz assim, ó. Tá bem aqui, ó. Entendeu? Diz assim, ó. Porque recebi do Senhor, o apóstolo Paulo falando. Porque recebi do Senhor, também vos entreguei. Que o Senhor, o Senhor, na noite quem foi traído, tomou o pão. E dando graça, partiu para os discípulos, não é para a igreja, para os discípulos. Dando graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que dado por vós, fazei isto em memória de mim, Versículo 25. Por semelhante modo, depois que haver ceado, tomou também o cálice e disse: isto é o meu cálice, isto é o meu cálice. Isto é o meu cálice da nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Deu Jesus falando com os discípulos, mas os pastores pegam, se passa como se fosse Jesus e falam para os bestas fazer as mesmas coisas. Eu sei que muitos hipócritas vão entrar no meu canal e falar água, mas que quiser que se lasque, vão se lascar. Vocês escravos de pastor, entendeu? Vão se lascar. Quem quiser escutar a verdade, escuta. Não tá mais o tempo de passar a mãozinha na cabeça, não. Vão se lascar. Vocês que são babão de pastores, entendeu? Porque isso aqui não é mais obrigado a fazer. Mas o que você quer fazer, pois vamos embora, se responsabilize pelo que você está fazendo, que eu vou ler agora. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Anuncia a morte do Senhor, até que ele venha. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como o pão, e beba o cálice. Pois quem come e bebe o sangue discerne o corpo, come e bebe o juízo para si mesmo. E eis a razão, porque há entre vós muitos fracos,
doentes, não poucos que dormem. Então, o apóstolo Paulo dando advertência na igreja de Coríntio, aí os pastores incrédulos, os irresponsáveis, os charlatões, entendeu? Os pastores hipócritas, só pega essa parte bem aqui, ó, de versículo 23 e até o 24. Esse é meu corpo. Já diz que é o corpo dele. Esse é o corpo dado por vós. Todas as vezes que comeis e beber, você está participando da ceia do Senhor. Mas ele não fala que todas as vezes que comeres e beber, você anuncia a morte de Jesus. Agora, onde eu faço a pergunta. Quer dizer que para nosso tempo, Jesus ainda não morreu? Não morreu? Ele está vivo. Aí nós estamos comendo, levantando esse pão, esse suco, esse suquinho para dizer que é o vinho dele, né? E comendo um pão feito por qualquer mão, para dizer que é o corpo de Cristo. Você não se toca nisso aí, não. Você não se liga nisso aí, não. Hein? Por quê? O apóstolo Paulo disse, bem aqui, 1 Coríntios 1, versículo 20. Quanto, pois, reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comerdes. Quando vós se reunir no lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E onde é que as pessoas se reúnem? Nas igrejas. E quando Jesus foi fazer a ceia, onde foi? Numa casa. Ele fez na casa. Disse, olha, vai até lugar, e lá terá um homem, um guia, e lhe mostrará, está escrito na Bíblia, lá em Êxodo, ou de Lucas, terá um guia lá, e preparais a ceia do Senhor, que ele se reuniu com os seus discípulos. Mas os pastores se passam como se fosse Jesus, e faz isso para o povo, mas o foco deles ali é ler a ata e receber o dinheiro. Mas vocês são tão besta, otários, que fazem esse ritual. E comendo a carne e bebendo do sangue, em memória daquele que está morto. Porque o meu Jesus, o meu. Entendeu, seu hipócrita do caramba? Entendeu? Ele está vivo. E para que eu vou fazer em memória de Jesus, se ele já está vivo? Que ele disse que voltaria para os discípulos. Olha, eu vou descer as profundezas inferiores e ao terceiro dia eu ressuscitarei. Entendeu? Aí aqui o apóstolo Paulo vez. Todas as vezes que comer e beber do cálice do Senhor, até que ele venha. Mas o povo, não, mas é voltar do céu. Não, ele estava falando, seus bestas do caramba. Entendeu? Para aquele povo que eram os seus discípulos, entendeu? Fazer isso em memória de mim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, você está comendo, você está bebendo o sangue do Jesus que ainda está o quê? Morto. Jesus para você ainda não ressuscitou. Não, mas ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas a palavra não está dizendo bem aqui? Todas as vezes que se reunivos no lugar para comer e beber a ceia do Senhor, você o quê? Você está o quê? Anunciando a morte. Então, quer dizer que até o Jesus que já ressuscitou, você anuncia, você come e bebe, você está anunciando a morte de Jesus Cristo que está vivo. De Jesus Cristo que está vivo. Será que está correto? Leia direitinho. 2 Coríntios 11, direitinho, com atenção. Leia direitinho. Hein? Antes de fazer isso, que você está anunciando a morte de Jesus. Está bem aqui escrito. Todas as vezes que comerdes ou beberdes do sangue de Jesus, você anuncia a morte de Jesus até que ele venha. Quer dizer que Jesus para você ainda não veio. Tem que voltar para você ver com o olho, todo olho verá. Todo olho verá. Ah, deixa de ser incrédula, cara. Se faça de otário não, entendeu? Porque isso aqui que vocês estão fazendo, isso que vocês fazem na igreja de vocês, quer dizer, entendeu? É muita incredulidade. Jesus Cristo já ressuscitou ao terceiro dia. E ele falou para os discípulos. Que o 2 Coríntios fala. Em que na noite que Jesus foi traído, a juntar-se ele e tal, tudo, falando tudinho. Esse é meu corpo, fazer isso em memória de mim. Esse é meu sangue, fazer isso em memória de mim. Até que eu venha. Falando para os discípulos.
Não é essas igrejas que estão espalhadas aí que os pastores se passam como se fosse um Jesus. Vamos fazer isso em memória de Jesus até que ele venha. Aí vocês vão comer e beber até que Jesus volte do céu. Não, mas ele estava falando da morte, que ele iria vencer a morte. Entendeu? Então você está comendo e está bebendo o corpo de Jesus, que ainda está o quê? Morto para vocês. Sabia? Eles explicam isso aí para você? Não explica. O triste é que o povo brasileiro tem uma preguiça do caramba para ler a Bíblia. O que acontece? O cara pega, lê esse texto aqui, aí pronto, leva para casa, participa do ritual macabro dele lá, entendeu? Participa do ritual lá. Aí depois chega em casa e fecha a Bíblia de novo. Ah, eu participei do corpo, hoje eu tô purificado. Onde é que tá escrito que a Bíblia diz que a ceia purificará o homem? Quem purificou foi Jesus lá na cruz, seu bando de hipócrita. Foi lá na cruz, quando ele morreu, disse: Tetelestai, está consumado. Mas vocês ainda querem fazer as obras que os judeus faziam, pois continue. Continue, seus incrédulos. Faz isso aí que você vai ser o quê? Responsável. Responsável pelo corpo de Jesus. E você está anunciando a morte daquele que está vivo? Ah, não liga para esse homem, não, ele é louco. Obrigado, que Deus usa os loucos da cabeça para confundir os que são sábios. Os de gravata que vocês acham aí, seu bando de hipócrita do caramba. Entendeu? Pode zangar aí, cara. Eu falo mesmo, tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui, tá bem aqui. Vou ler de novo. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes do cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Então, para vocês, meus irmãozinhos, ou meus bebezinhos, Jesus ainda está morto, né? Porque vocês estão fazendo essa celebração aqui na igreja de vocês, né? Vocês se passam como se fosse um discípulo e o pastor de vocês é Jesus? Cria vergonha na cara, rapaz. Para de ser besta, não se finge de besta, não. Você está fazendo isso porque você é um irresponsável, um incrédulo, que não tem vergonha na cara, quer viver debaixo da aba dos pastores, entendeu? Você entendeu? Querem fazer a vontade deles, mas o pastor verdadeiro, que está vivo, ressuscitou ao terceiro dia, vocês não fazem. Você diz: ah, eu leio a Bíblia, eu conheço a Bíblia. É por isso que a palavra fala que Satanás conhece a Bíblia de ponta cabeça. É verdade, pois vocês são uns satanás. Entendeu? Porque vocês conhecem, mas não medita. Não medita. Entendeu? Pois continue anunciando a morte de Jesus. Continue. Porque vocês dessa geração agora, vocês vão ser os próprios que estão matando ele. Jesus olha lá do céu, vamos dar exemplo. Para que faz isso? Se eu já estou vivo, quem é esse outro Jesus que vai morrer? Será que é eu de novo? É? Hein, bando de palhaço? Hipócritas. Vocês que são escravos de pastores. Vocês, pastores, lobos, Isaías 56, versículo 10. Vocês vão continuar anunciando a morte de Jesus? Porque ele está vivo. Então, o apóstolo Paulo estava falando do Jesus daquele tempo que fez a ceia com seus discípulos. Ele estava falando daquele tempo, não é nossa geração não, mas vocês são tão macabros que vocês manipulam a cabeça das pessoas, dos mais fracos. Mas graças ao nosso Criador, muitas pessoas estão acordando para a graça. Não estão fazendo mais os rituais de vocês, não estão fazendo mais as doutrinas de vocês, seus pastores hipócritas, ladrões, mercenários. Entendeu? Mercenários, que vocês usam a palavra do Senhor só para ganhar o dinheiro. Eu quero apostar que se no dia que vocês fazem esse ritual, bem que, se vocês não lê a ata aí e diz pros otários que estão aí: olha, foi arrecadado 25 mil reais em dízimo, mais 10 mil reais em oferta, mais mil reais em oferta missionária. Quem tá a favor, diga amém. E quem tá contra, se manifeste. Vocês não falam isso? Porque acontecia isso comigo lá na igreja Assembleia de Zeus. Mas no dia que eu acordei, eu perguntei pro pastor. Levantei e perguntei pro pastor, tenho aqui para lhe perguntar. Aonde está escrito na Bíblia que Jesus, no dia que ele fez a ceia lá, que é a Páscoa, entendeu? Ele arrecadou dinheiro. Me responda. Você não perguntou? Eu estou lhe perguntando.
O que aconteceu? 6 hipócritas que estavam lá dentro da igreja lá, Assembleia de Zeus, missão, botaram eu para fora. Porque é a realidade. Porque Jesus não pediu nenhum dinheiro e não leu ata nenhuma, não. Isso aí é pretexto de igreja. Negócio de ata. Isso aí já é invenção do homem. Entendeu? É invenção do homem. Essa é a realidade. Mas vocês não acordam. Mas nós temos que tacar agora, quiser, é um macete, é um pedaço de pau na cabeça para ver se acorda, porque não dá mais o tempo de fazer a mão, passar a mão com carinho, não. Entendeu? Porque o tempo está próximo de quê? De eu morrer. E se eu não anunciar o que é a verdade, entendeu? Se eu não anunciar o que é a verdade, eu vou ser o que é culpado. Porque eu não falei da verdade de Cristo. Pois continue comendo e bebendo do sangue do teu Jesus, que ainda está morto, porque eu não preciso mais. Porque o meu Jesus está o quê? Vivo, em espírito e em verdade. E ainda habita em mim. Entendeu? Essa é a minha mensagem. Vou botar o nome do tema. Jesus ainda está morto. O sistema evangélico. Valeu e fique na graça de Deus. Aqueles que ouviu a verdade. Agora aqueles que não querem ouvir vão se lascar. Entendeu? Vão se lascar. Vão continuando trabalhar no sol quentezinho aí para dar o dinheiro pro teu pastor. Entendeu? Entendeu? Seu hipócrita. Vai lá trabalhar para dar o dinheiro pro teu pastor. Porque o meu pastor não precisa de dinheiro. Ele vive em mim. E vive nos outros amados que estão aí. Que vão ouvir essa mensagem. Valeu. Fique na graça de Deus. Entendeu? Essa é a minha mensagem de hoje. Jesus, para vocês que são do sistema evangélico, ainda está morto. Está bem aqui na Bíblia. 1 Coríntios 11, versículo 17. Esta é a mensagem. Leia mais um pouco com atenção, para ver se você acorda com a macetada dessa. Valeu.